União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde. É sempre um prazer falar de temas da infância, de direito de crianças e adolescentes, compartilhar com todos aqueles que nos assistem ao vivo, todos que estão aqui presentes na sala conosco, e dizer que é uma luta constante a garantia de direito de crianças e adolescentes e que o trabalho nessa etapa da vida, a gente sabe os prejuízos que causa. Eu quero começar, já estou começando a minha fala. Eu trouxe essa imagem, que era uma imagem muito representativa, porque de fato a gente tem aqui uma criança que carrega cana na sua cabeça, trabalho nos canaviais, dentre outros espaços de trabalho que são totalmente comprometedores no desenvolvimento dessas crianças. E aí essa criança está mesmo que perdida no sentido literal da palavra, no meio de canas, perdendo a sua infância, perdendo a sua adolescência, enquanto deveria estar em outros espaços. Então a gente visualiza aí a sua imagem, nem vê o seu rosto, apenas as canas que ele carrega sobre a sua cabeça, representando o trabalho. Então é bem isso mesmo que o trabalho faz quando ele acontece na adolescência e principalmente na infância. Você acaba trazendo prejuízos para essa criança, para esse adolescente. E aí nessa tarde nós vamos entender um pouco, desconstruir alguns mitos em relação ao trabalho, dizer que é melhor trabalhar do que ficar na rua. E aí nós vamos abordar do ponto de vista legal o próprio desenvolvimento dessas crianças quando elas trabalham muito cedo. Eu trouxe um conceito bem geral, que é da Organização Internacional do Trabalho. Vocês podem depois, tem a referência, aí vocês estão vendo a referência, podem depois aprofundar os seus conhecimentos em relação ao trabalho infantil, mas de regra o trabalho infantil ele é ilegal em qualquer situação. Além de privar a criança de desenvolver-se de maneira saudável, todas as suas capacidades e habilidades. Antes de tudo, o trabalho infantil é uma grande violação dos direitos humanos e dos direitos e princípios fundamentais do trabalho, representando uma das principais antíteses do trabalho decente. Então, de fato, essa já é uma citação da Organização Internacional do Trabalho, que diz da ilegalidade e dos prejuízos que causam para o desenvolvimento das crianças e para o desenvolvimento de adolescentes. Nem todo o trabalho exercido por criança deve ser classificado como trabalho infantil. Esse é um ponto muito importante para nós entendermos, profissionais, trabalhadores, familiares, que nem todo trabalho exercido por criança deve ser classificado como um trabalho infantil. Aquela atividade que você coloca a criança para fazer em casa, para arrumar sua caminha, guardar os seus brinquedos, botar a sua roupa no cesto de roupa limpa, de roupa suja, organizar alguns brinquedos, essa atividade ela faz parte de um processo de desenvolvimento e ela traz habilidades positivas para esse desenvolvimento. A criança aprende rotina, ela se organiza, ela aprende a obedecer a alguns comandos. O que qualifica como trabalho infantil que de fato traz prejuízo? O prejuízo é quando aquela criança é submetida a trabalhos degradantes, que ela, ou remunerado, não se pode colocar a criança, que é diferente de adolescente, em algumas situações eu vou falar. Os adolescentes podem sim trabalhar, existe legislação e situações do trabalho do adolescente, e as crianças elas não podem ter o trabalho infantil, que é quando a criança é submetida a trabalhos em condições insalubres, ou qualquer situação, que é diferente daquele trabalho que nós colocamos nossas crianças para fazer. Janicelma, acontece em casa, acontece também trabalho infantil, quando a família não deixa a criança ser criança. Então, bem fácil de entender é quando a criança não consegue ser criança. Ela fica para cuidar dos outros irmãos menores, ela precisa fazer comida, manusear fogo, lavar roupas, excessivamente trabalha, ela assume uma responsabilidade que ela não tem faixa etária para isso, seja em casa, seja no mercado de trabalho, mesmo que isso seja remunerado. Então, para a criança, nenhum tipo de trabalho é recomendado, que se alguém conhece, denuncie, que essa mensagem seja para todo mundo que está nos assistindo. Se souber casos de crianças que são submetidas a qualquer tipo de trabalho infantil, façam essa denúncia e vamos garantir esse direito. Então a imagem, ela traz bem claro, as imagens que vocês veem duas crianças basicamente na mesma faixa etária, uma está manuseando
objetos da terra, alimentos com a sua família, aí parece o avô, a avó, num espaço que não aparenta nenhuma condição insalubre, não é de geração de renda, não compromete seu processo de infância, mas sim um processo de aprendizagem. Na imagem ao lado é visível uma criança submetida, manuseando um facão, quebrando coco, e essas são imagens reais, imagens que a gente tem muito dados de crianças submetidas ao trabalho, né, quebrando coco. Se para um adulto é um trabalho difícil, é um trabalho muito insalubre, com um alto grau de periculosidade, o manuseio de um facão sempre muito amolado, imaginemos para uma criança com menos de 12 anos de idade, que é a faixa etária que se reconhece como criança no Brasil, de 0 a 12. Então aí você precisa, eu sempre quando eu trago essa fala, quando eu vou discutir trabalho infantil, é para que a gente possa compreender essas relações, o que vai configurar um trabalho infantil, o que é processo educativo, o que é exploração, e o que de fato vai trazer prejuízo, e o que de fato vai trazer aprendizagem. Então aí é uma imagem que ela fala muito por si só e dá pra gente ter uma noção disso. E pode acontecer também em casa, como eu disse. A criança pode estar submetida a trabalho infantil em casa por condições, como eu disse, que ela assume responsabilidades que não são inerentes à sua faixa etária. Ela precisa ser cuidada e não assumir responsabilidade de cuidar dos irmãos, assumir lavar roupa, cuidar da casa como uma pessoa adulta e traz grandes prejuízos para o próprio desenvolvimento dessa criança. Um outro ponto importante são os prejuízos. Nós vamos ter hoje, né, nessa webconferência, a Poliane, e também vai trazer outros elementos desse trabalho, mas para a gente entender que prejuízos são esses. Nós falamos muito em prejuízo, submeter crianças e adolescentes a trabalhos, eles trazem prejuízo. São prejuízos para o desenvolvimento mental, né, uma estrutura psique, ela se estrutura de forma adoecida e traz prejuízos. Também físico, a gente viu nessa imagem anterior uma criança manuseando um facão, poderia ser num lugar confortável, que fosse, mas é perigoso. Ela estaria submetida a condições de trabalho com muito risco de mutilar suas mãos, parte dos seus dedos, ou cortar sua própria perna, por causa da própria faixa etária e ter dificuldade de manusear. Veja o tamanho desse machado. E geralmente somente para cozinhar, lavar louças quando acontece em casa e não fora. O trabalho infantil pode acontecer em casa e também no espaço fora de casa. E aí tem um prejuízo social, é moralmente perigoso, é prejudicial para as crianças, interfere na sua escolarização. As crianças submetidas a esse tipo de trabalho, elas não têm condições de ir à escola e quando vão ter dificuldade para estudar. Isso até os adultos, quando trabalham o dia inteiro e vão para a escola à noite, nós sabemos dos resultados da educação de jovens e adultos e do prejuízo também, e do esforço muito grande que é feito. Imaginemos crianças submetidas ao trabalho infantil. Priva as crianças da oportunidade de frequentar a escola, né, já falamos da escolarização, obriga as crianças a abandonar a escola prematuramente, porque se nós, os adultos, quando trabalhamos e estudamos, a gente tem dificuldade, nosso rendimento é um rendimento mediano, ou a gente consegue um rendimento maior, mas com esforço muito grande do dia a dia de estudar, e aí eles acabam abandonando as escolas. As famílias também tiram para incluir as crianças no trabalho, nem sempre é de vontade da criança se dedicar ao trabalho, ela não tem maturação para esse tipo de escolha, é geralmente levada pela sua família por uma série de condições, e exige que se combine frequência escolar com um trabalho excessivamente longo e pesado. Então aí justifica a evasão e prejuízo para o desenvolvimento dessa criança, que é físico, é social, é emocional. E os motivos que levam, a gente fica se perguntando, né? A gente ouve muitos pais dizer assim, tem que botar a trabalhar desde cedo, porque senão vai virar ladrão, e precisa trabalhar. E nós sabemos, dados a Organização Internacional do Trabalho diz que quanto mais cedo você é submetido a condições de trabalho, menos renda você tem na vida adulta. Então é um contrassenso imaginar que se colocarmos crianças para trabalhar desde cedo, nós vamos conseguir talvez acumular mais riqueza. E é o inverso. Por quê? O nosso modelo de sociedade, ele prioriza o estudo. É uma sociedade letrada, eu digo a sociedade dos diplomas. Então, quanto mais cedo você é submetido, nós já vimos aqui que vai prejudicar exatamente o quê? O seu desempenho escolar, o desempenho emocional e além de comprometimento físico. Então, a criança, quando começa a trabalhar muito cedo, a sua escolaridade ela cai consideravelmente e, por consequência, no modelo de sociedade que privilegia os estudos e o diploma, ela não vai conseguir adentrar as universidades, conseguir concluir o seu ensino fundamental, médio, até chegar numa universidade. E se vai com rendimento inferior, um rendimento muito baixo,
e não consegue espaço considerável no mercado de trabalho. Então, há um inverso no senso comum de imaginar que quanto mais cedo, inclusive das políticas públicas, de não investir nesse processo de escolarização na infância, quando você investe, acaba tendo o inverso. Você vai ter um adulto mais empobrecido, um adulto ainda mais adoecido e um prejuízo social muito grande. Então, o ideal é que nós possamos garantir para as famílias, não é culpar as famílias, todas as falas que eu faço é importante ter claro de não culpabilizar as famílias baseado no querer, porque a família quer botar o seu filho para trabalhar, aquela família ou não teve acesso a essa informação que nós estamos tendo agora, ou então ela precisa mesmo, a fome dói, e aí você precisa trabalhar e acaba colocando as crianças para trabalhar. Então os motivos que levam a isso, na maioria, são condições mesmo de pobreza. Então a gente tem dados maiores, a gente tem famílias mais empobrecidas, a gente tem mais crianças trabalhando por uma questão de manter mesmo suas necessidades, a família acaba tendo mais filhos, que aí pensa que é mais mão de obra, é mais gente trabalhando e vai diminuir a sua condição de pobreza, e isso não é verdade. Você botando mais cedo, como eu disse, você vai ter a sua condição de pobreza, ela aumenta porque é um ciclo vicioso, e aí você alimenta esse ciclo quando você reproduz com as suas crianças. Então, necessidade de colaborar com os pais em atividades econômicas realizadas em casa, também é uma condição de submeter as crianças a esse trabalho, por entender o senso comum de dizer que é melhor trabalhar, porque se eu não botar ele para trabalhar agora, ele não vai querer trabalhar quando adulto. E o que nós defendemos é que crianças e adolescentes, principalmente crianças dessa faixa etária, sejam submetidas a condições de escolarização, de afeto, minimamente ter condições de ser criança, para que de fato sim a gente consiga ter um resultado de escolaridade bom e conquistar um espaço na sociedade que valoriza estudos e diplomas. Eu sempre gosto de falar valoriza, porque algumas sociedades se organizam de uma forma diferente. Tá? Além disso, também a necessidade de ganhar a vida por si só. No caso dos adolescentes, as crianças dificilmente vão fazer essa escolha. Aí no caso já dos adolescentes, ele às vezes diz assim, não, eu quero trabalhar, eu quero ter o meu dinheiro. E a legislação garante para os adolescentes, que eu também vou falar, a gente está se detendo à condição do trabalho para crianças, e aliada à consideração de que é melhor trabalhar do que ficar ocioso. A gente ouve um linguajar mais simples no dia a dia, que é melhor trabalhar do que ficar fazendo outras travessuras. Vamos falar assim. E aí, que base legal diz isso? Quem é que diz isso? Que criança não pode trabalhar no nosso país? Existem legislações que garantem para crianças, como o Estatuto da Criança e Adolescente, que ele é claro que nenhuma forma de trabalho deve ser imputado às crianças. Então, não há base legal para o trabalho remunerado para crianças, que é diferente com adolescentes, só se tem uma ressalva. Então, para as crianças, ter o direito de ser criança, de brincar, de estudar e de receber afeto e cuidado e proteção, considerando a condição inerente do seu desenvolvimento. Um outro documento que garante isso é um decreto das piores formas de trabalho, que tem lá, dentre várias formas de trabalho, não só o trabalho infantil, mas reconhece como uma das piores formas e degradantes de trabalho, o trabalho infantil, a exploração sexual, o tráfico de crianças. Então, dentre esse é um documento que ele reconhece as piores formas, e dentre elas, em virtude de uma série de prejuízos, é o trabalho infantil. Um outro documento é o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador, que traz também elementos que garante políticas públicas para essa faixa etária, para que não cheguem ao mercado de trabalho, e desconstruir, como eu já disse, esse mito de que mais cedo trabalhar, mais recursos você vai ter. E não é verdade. Quanto mais cedo você se dedicar aos estudos, sim, você tem melhores resultados na vida adulta. E aí, a gente tem também a CLT, que traz dados. Então, essa é uma base legal. Quem está nos assistindo, quem está aqui conosco presencial, pode anotar essas referências e dar uma leitura nesses documentos, entender um pouco dessa temática. Esses são os documentos que fundamentam as nossas falas, a nossa luta, para garantir que crianças e adolescentes tenham suas condições de desenvolvimento respeitadas. E aí, o trabalho do adolescente, eu fiz questão de separar, porque nós estamos falando de trabalho de crianças e adolescentes, e há uma premissa única: não se deve imputar nenhum tipo de trabalho para a criança. Então, criança não trabalha. É simples, é fácil de entender, criança não trabalha. Já os adolescentes, a Constituição, a CLT e o próprio Estatuto da Criança garantem condições de trabalho para os adolescentes. Adolescente pode trabalhar? Pode. Em que condição? Na condição de aprendiz, de 14 a 16 anos, 16 a 18 anos, ele pode trabalhar, ter sua carteira assinada. Agora, quais são as condições? Não pode o turno de trabalho atrapalhar o seu horário de frequência escolar.
ele não pode trabalhar em condições insalubres como todo trabalhador, ele não pode trabalhar em condições que vão dificultar o seu desenvolvimento, mesmo do ponto de vista biológico, social, ele não pode ser submetido a trabalhos degradantes. Então há uma série de ressalvas nesse trabalho para o adolescente, que é diferente no caso da criança, que a criança não trabalha. Adolescente sim, nessas condições. Quais são os elementos legais que garantem esse trabalho para os adolescentes? Carteira assinada, a legislação, a CLT fala, tem um artigo na CLT que eu não lembro agora, acho que é o 78, que fala especificamente do trabalho nessa condição. A própria Constituição Federal, a Lei 8.069 de 90, que é o famoso Estatuto da Criança e do Adolescente, que também legisla a respeito desse trabalho do adolescente, considerando esses espaços de trabalho, que aí nós vamos continuar e vamos ter essa informação mais detalhada. A própria CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas do nosso país, que rege esse cuidado de garantir, de aliar o trabalho profissional com a formação. Todas as legislações que garantem trabalho para os adolescentes têm uma preocupação de não comprometer o seu desenvolvimento. Aí entra o que às vezes pode ser senso comum, que é da necessidade de trabalhar, mas você observa que o que a lei fala não é o adolescente ficar em trabalhos exaustivos durante todo o dia, ter a sua carga horária extremamente comprometida com o trabalho, mas sim que ele possa dividir a sua escolarização com o seu processo de trabalho, as condições de trabalho, eu falo condições de trabalho, de salário, de espaço físico, de submissão, como vai se relacionar nesse espaço de trabalho, como esse trabalho vai interferir, aí entra a questão do trabalho ser degradante, como é que aquele trabalho vai interferir na condição e no desenvolvimento de fato desse menino, como é que esse trabalho ou dessa menina, ele vai trazer condições e contribuir com esse desenvolvimento. Então, o mais certo é a gente compreender que o trabalho nessa faixa etária, ele deve chegar para contribuir com o desenvolvimento e com a formação desse cidadão na vida adulta que vai encarar já de fato o mercado de trabalho. Então, é aliar a vivência desse mercado com a escolarização para de fato chegar na fase adulta, na fase juvenil, que é logo após a adolescência, tendo condições de trabalhar, tendo tanto a formação quanto as condições de trabalho. E aí eu trouxe alguns dados. E aí eu trago sempre as referências, porque às vezes a gente fala rápido, não dá, mas quem nos assiste, quem está aqui presencialmente pode anotar os dados. E aí estão as fontes, a do PNAD de 2015, são dados relativamente recentes, são documentos oficiais, que diz que ainda há 2,7 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no país. Isso é aqui no Brasil. E o Maranhão configura como um dos estados onde a gente tem mais dados de crianças e adolescentes vivendo nessa condição. E aí 59% das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil são meninos e são meninas. Então a gente está aí, há uma diferenciação de gênero, mas tem meninos e tem meninas trabalhando. A maioria da população ocupa entre 5 e 17 anos, está nas regiões Nordeste, aí vai para o Sudeste, e aí você percebe que há uma condição no Sudeste, geralmente é levado para o trabalho nas indústrias, nos canaviais, então eles são levados de outras regiões. E aí Sul, Norte e Centro-Oeste. A maior concentração de trabalho infantil está na faixa etária de 14 a 17 anos, que são de adolescentes mesmo. E o trabalho infantil entre crianças de 5 a 9 anos aumentou 2,3% entre 2014 e 2015, passando de 70 mil para 79 mil. Então é uma realidade que ainda existe, pode estar longe da realidade, talvez de alguns de nós, mas é uma realidade da maioria da população do nosso país, do nosso estado, eu diria. Ainda é necessário nós pensarmos políticas públicas que possam dar condições para as famílias. Nós precisamos pensar primeiro como é que nós vamos conseguir tirar as crianças e adolescentes do trabalho infantil, da exploração mesmo do trabalho, quando o adolescente não é submetido a condições legais. É primeiro dando condições para essas famílias. Você precisa dar condições para as famílias cuidarem dos seus filhos, terem condições de manter na escola, terem condições de custear. A gente precisa ter escolas com condições dignas que nossas crianças possam frequentar. Então é pensar mesmo que a questão do trabalho infantil não se resume à vontade das famílias, é porque a família quer botar para trabalhar, a família vai ter que tirar, ela quer tirar, mas sim é uma condição que ela é macro, numa dimensão que ela é muito maior, que é de garantir que essas famílias possam ter acesso à renda e a informações
que não é saudável, não vai trazer riqueza, melhores condições de vida, submeter as crianças mais cedo. Então há, na verdade, uma série de variáveis que vão interferir nessa situação, seja desde a atuação das famílias, como também das políticas públicas e da própria sociedade no movimento de garantir esses direitos. E aí eu trouxe essa imagem para a gente ver um pouco do que eu estou falando. Então a gente percebe ali adolescentes trabalhando no espaço aparentemente pela imagem, uma análise muito rápida da imagem, tá? Que é um adolescente trabalhando, aparenta ser um espaço salubre, condições de trabalho, talvez pela imagem adequada. Então a gente tem logo abaixo um adolescente também está trabalhando, mas você percebe as condições, né, degradantes, a condição de trabalho. E aí é numa pedreira, um trabalho também extremamente brutal, eu diria, prejuízo muito grande. Então aí você tem claro que a legislação fala, tem direito a trabalhar os adolescentes, eles precisam trabalhar, eles devem ter essa garantia legal, mas é um trabalho que possa contribuir com o seu desenvolvimento e prepará-lo para o mercado de trabalho na vida adulta, e não o inverso. Você submeteu o adolescente, porque tem uma base legal, o adolescente pode trabalhar, aí você vai lá, coloca o adolescente em condições, né, de uma semi-escravidão, não paga o que deve pagar, você não dá condições dele frequentar a escola, você não dá condições para esse estudo. Então, de fato, você não está contribuindo com o trabalho desse adolescente, de fato, contribuir para o trabalho, aliar a formação e qualidade de vida, e você não consegue fazer isso. Então, essa é uma imagem bem simples, né, disponível no Google mesmo, mas ela é bem clara e ela fala muito para nós, né, do que a legislação diz. O adolescente trabalha, mas ele deve trabalhar em condições dignas de trabalho, e um trabalho que de fato vá dignificar, como diz, né, popularmente, o trabalho dignifica o homem, mas alguns trabalhos não dignificam, eles alienam, eles adoecem, eles usurpam a sua condição de pessoa. E aí a gente precisa refletir sobre isso e buscar condições para esses adolescentes possam trabalhar, mas condições que vão de fato contribuir, porque senão nós não vamos atingir nosso objetivo, que é melhorar e garantir o direito dessa meninada quando chegar na fase adulta, e vai estar todo mundo adoecido. E aí, obrigada, vamos levar essa mensagem adiante. Crianças não devem trabalhar e adolescentes devem sim trabalhar, mas em condições que possam contribuir com o seu desenvolvimento e não deixá-lo ainda mais comprometido. Obrigada.